Eu quero gastar 1 minuto do meu tempo pedindo para você fechar seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como está a sua alma? Como está a sua alma agora? Nesses últimos tempos. Eu não estou perguntando do seu físico. Se você está com enxaqueca, com dor de cabeça, com dor de barriga, com dengue. E nem como está o seu espírito agora. Eu quero saber como está o seu coração e a sua alma. Pense a esse respeito. Seja sincero com você mesmo. Amém. Não quero assustar você, mas a Organização Mundial de Saúde, numa pesquisa de 2017, diz que o Brasil está em primeiro lugar, maior taxa do mundo de pessoas com transtornos de ansiedade. Está em 5º lugar em depressão, pessoas que sofrem de depressão. Cada 24% dos brasileiros têm algum tipo de ansiedade. E 6% dos brasileiros sofrem de depressão. Se nós estamos aqui no universo, vou chutar 200 pessoas, nós temos aqui no nosso meio 48 pessoas que estão sofrendo agora com algum tipo de transtorno de ansiedade. Estão ansiosas. E nós temos aqui no nosso meio 12 pessoas que estão sofrendo de depressão. Essa é a estatística. Quando nós falamos em uma comunidade saudável, ou uma comunidade sadia, nós estamos nos referindo a comunidades que prezam pela saúde emocional dos seus membros, pela alma dos seus membros, pelo coração dos seus membros. Você vai perguntar, por que você leu essa passagem, Sérgio? O que tem a ver? Os transtornos emocionais ou os transtornos psicológicos são gigantes que nós estamos enfrentando, irmãos. Gigantes. E que nós teremos que enfrentar cada vez mais. À medida que o tempo passa, à medida que nós vivemos nesse mundo individualista, de concorrência, materialismo, são gigantes que nós estamos enfrentando. E teremos que enfrentar cada vez mais como igreja. Como igreja. Ansiedade, depressão, estresse, esgotamento mental, pânico, insônia, medo, traumas, etc. Igreja, essa é uma questão urgente e importante para nós tratarmos. Eu acho que essa palestra, com todo o perdão aqui da ordem que o Milton colocou, deveria ser a primeira. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos com problemas emocionais, quando nós estamos doentes emocionalmente, quando a nossa alma não está bem, todas as outras áreas da nossa vida são afetadas. A nossa vida física, a nossa vida espiritual, nosso relacionamento familiar, o convívio social, o trabalho, todas as nossas áreas são afetadas quando nós estamos doentes, no coração e na alma. Queria chamar a atenção para vocês para uma outra coisa. Essas doenças da alma, esses transtornos não atingem apenas os adultos. Jovens, prestem atenção. Cada vez mais jovens, cada vez mais adolescentes, cada vez mais crianças estão sendo atingidas e afligidas por problemas emocionais. E sabe o que acontece? Quando elas não encontram apoio externo, elas não têm estrutura para suportar esses problemas emocionais. E vocês sabem o que tem acontecido. Vocês sabem o que tem acontecido no meio da juventude. Mas os transtornos emocionais não atingem apenas os ateus, aqueles que são incrédulos, aqueles que estão fora das igrejas, mas também aqueles que estão dentro das igrejas. Cristãos fiéis estão sendo acometidos por problemas emocionais. E entre esses cristãos fiéis, presta atenção,
os pastores e os líderes. Pressão por desempenho, pressão por resultado, pressão de elevar a carga de toda a igreja. Os pastores e os líderes estão sendo vítimas, e vocês sabem o que está acontecendo também. Pastores abandonando o ministério, abandonando a fé, e pastores se suicidando. Se nós queremos transformar a nossa geração, se nós queremos fazer diferença, se nós queremos multiplicar, ser agentes multiplicadores do reino de Deus, nós precisamos enfrentar esse gigante, o grande gigante do século 21, que são os problemas emocionais. Esse é o gigante que nós temos que enfrentar. Como? Eu vou falar. Primeiro lugar, relacionamento. Relacionamento. Na Vineyard, eu estou aprendendo ainda, viu, Milton? Nós valorizamos relacionamentos, porque nós somos uma família. Nós acreditamos que somos uma família. Amém? Amém. Em uma família saudável, uma comunidade saudável, os membros se preocupam e cuidam uns dos outros. Preocupação e cuidado uns com os outros. E Paulo sabia muito bem disso. Ele escreveu para os Gálatas dizendo o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo que Paulo está falando aqui? É o amor. O amor, antes de tudo, implica em relacionamento. Não há como eu amar o meu irmão se eu não me relacionar com ele. E esse relacionamento me leva a cuidar dele, a levar as cargas dele, ajudar a levar as cargas dele. Lá em Araraquara, nos 4 anos que nós existimos, nós temos visto uma realidade, né? Vivenciado uma realidade interessante, que acho que também talvez seja a realidade da maioria das igrejas. Muitas pessoas chegam até nós machucadas, feridas, decepcionadas, traumatizadas, e precisam de cuidados. Elas querem ser acolhidas, elas querem ser ouvidas, e elas querem ser abraçadas. E um abraço cura muito mais do que você pensa. Muitas pessoas, muitos irmãos também, que fazem parte da comunidade da fé, que já estão conosco, também têm sofrido lutas, têm passado por perdas e têm enfrentado tribulações. Elas precisam ser cuidadas. E vocês de Piratininga sabem muito bem do que eu estou falando, porque vocês têm enfrentado isso nos últimos tempos. Por isso a importância dos relacionamentos, por isso a importância de sermos uma família, por isso a importância de estarmos juntos. Juntos não apenas fisicamente, mas principalmente emocionalmente, no coração. Lá em Atos 4:32, quando Lucas narra a situação da igreja primitiva, ele diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Vínculos emocionais, vínculos afetivos. Nós temos na Vineyard os grupos pequenos, que são um instrumento precioso que Deus nos dá para estreitarmos os relacionamentos e para nutrir as nossas almas, para alimentar as nossas almas, para cuidarmos uns dos outros. Nos grupos pequenos nós temos a oportunidade de compartilhar as nossas cargas. Eu não sei se você participa de um grupo pequeno aqui, mas essa é a oportunidade que nós temos na igreja. No domingo não dá para fazer isso. Não dá para chegar para o irmão e falar: eu quero compartilhar minha carga. Mas no grupo pequeno dá.
No grupo pequeno, nós oramos uns pelos outros e nós ministramos uns aos outros. Essa é uma prática da Vineyard que nós precisamos valorizar e priorizar por causa dos relacionamentos. Ninguém é perfeito, amém? Tem alguém perfeito aí? Vem aqui que eu quero te ouvir. E eu não sou perfeito. Aliás, eu gostaria de compartilhar aqui com o meu irmão Lincoln, que eu não sei onde Deus estava com a cabeça quando me chamou em 1982 para seguir a Jesus. Eu não sei. Eu acho que Jesus estava com a cabeça na cruz. Só pode ser. Porque chamar uma pessoa como eu em 82, quando eu tinha 22 anos de idade, ainda bem que vocês não me conheciam. Só o Milton, mas ele também vai silenciar para sempre. O que eu quero dizer com isso é que nós somos curadores feridos. Curadores feridos, ou seja, ao mesmo tempo que nós assumimos a responsabilidade pelas nossas feridas, pelas nossas carências, nós caminhamos para ser parecidos com Cristo. Ao mesmo tempo nós nos dispomos a cuidar das carências do meu irmão, dos nossos irmãos. Curadores feridos. E é assim que nós caminhamos juntos, e é assim que nós crescemos para enfrentar o gigante dos problemas emocionais. Nessa relação de cuidado, de mutualidade, nós vamos sendo curados emocionalmente, todos nós juntos, jovens, adultos, crianças, adolescentes, leigos, líderes, novos convertidos e membros antigos da igreja, todos aqueles que entram na nossa igreja. Primeiro lugar, relacionamento. Segundo lugar, acompanhamento. Eu louvo a Deus pela vida do Art e da Cindy, que Deus colocou no coração deles esse ministério de acompanhar, de ajudar, de apoiar, de orientar todos aqueles que estão com problemas emocionais. Nós cremos em primeiro lugar que a Bíblia é fundamental para nos ajudar a lidar com os problemas da nossa alma. E eu tenho uma experiência própria com isso. Quando nós lemos os Salmos, quando nós lemos as narrativas, as histórias da Bíblia, isso nos traz paz ao coração. Quando nós lemos as palavras de Jesus, isso nos traz paz à nossa alma. E durante alguns anos eu sofri uma crise também de ansiedade. Obrigado. Fui afastado do serviço. Que nem o Girá falou. Tive uma licença, né? Afastado, pensa que fez burrada, já vendeu sentença. Eu sei que eu tive um pico de estresse lá, não sei como chama, Fábio. E o médico falou: "Ih, rapaz, você tem que tomar uns remedinhos aqui, tá?" E aí o que eu fiz? Abri a Bíblia no Salmo 23, dia e noite, porque noite você não dorme, né? Você não dorme à noite, você fica acordado. Salmo 23, Salmo 20, decor. Refrigera minha alma, Senhor, refrigera minha alma. Ainda que eu ande, o Senhor está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. E isso que trazia paz à minha alma, irmãos. À medida que nós lemos a Bíblia, nós meditamos na palavra de Deus, deixamos que essa palavra nos transforme, nós vamos sendo curados. Por isso que o salmista diz: como eu amo a tua lei. Eu amo a tua lei, Senhor. É a minha meditação de dia e de noite. Mas na Vineyard nós também nos preocupamos com esse acompanhamento. Nós nos dispomos a ouvir, a orientar, a aconselhar, a apoiar as pessoas, tanto aquelas que já estão enfermas emocionalmente, como aquelas que estão em situação de risco. Vem cá, meu irmão, toma cuidado. Vamos conversar, vamos sentar junto. Pode ser reuniões individuais, reuniões em grupo. Nós temos feito isso agora, vamos começar a fazer com os pastores. Já foi feito uma em Curitiba. Cursos, conferências, grupos de oração, grupos de intercessão.
São encontros que são alicerçados na palavra de Deus e cheios do poder do Espírito Santo para nos curar. Isso é muito bom. Como é bom isso também. Como é bom. Lá em Mateus 11, 28, Jesus nos faz um convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como está a sua alma? Cansada, sobrecarregada. Jesus fez esse convite para todos nós: venham até mim, eu lhes darei descanso. Sabe que pessoas cansadas e sobrecarregadas, quando se mantêm isoladas, quando não tem ajuda, a tendência é que elas piorem cada vez mais. Por isso que esse acompanhamento é muito importante dentro das nossas igrejas. Acompanhamento. E também se aplica a vocês, jovens. Lá em Araraquara nós temos a nossa associação, que se chama Ampara, e nós temos um trabalho nas escolas públicas de Araraquara. Esse ano Deus tem abrido portas, e nós vamos entrar pelo menos em 5, 6 escolas que estão esperando para agendar, para nós entrarmos, darmos palestras, ministrarmos. E uma das fases desse projeto é que os alunos escrevam uma carta: conte-me a sua história. E nas escolas que nós já entramos, irmãos, nós temos recebido 50, 100 cartas. Não é obrigado, escreve quem quiser, mas vários escrevem. E nós temos nos deparado com tantos problemas emocionais, e graves problemas emocionais de jovens e adolescentes. São crises, conflitos familiares, traumas, abuso, conflitos de sexualidade. E eles se abrem, se expõem e precisam de ajuda. E isso que eles procuram quem os ajude, porque eles não encontram apoio externo. E isso tem complicado mais ainda a situação. Você já contou a sua história alguma vez ou não? É importante que você conte a sua história, se você estiver precisando, para que você tenha orientação, ajuda e acompanhamento. Jesus fazia isso, e nós precisamos também aconselhar, orientar e apoiar aqueles que estão cansados e sobrecarregados, especialmente aqueles que estão do nosso lado. E eu quero aproveitar aqui a palestra do Arte ontem e dizer o seguinte: que esse acompanhamento, essa orientação, esse aconselhamento não é transmitir técnicas ou conhecimento, é principalmente transmitir o quê? Experiência de vida. E foi isso que ele fez aqui ontem à noite. Ele contou a sua experiência da sua vida. Isso fala muito mais alto a nossa alma do que transmitir apenas técnicas e conhecimento. Relacionamento, acompanhamento, em último lugar, adoração e serviço. Adoração e serviço. Você pode lembrar comigo? Primeiro, relacionamento, comunhão, estar junto, abraçar. Segundo lugar, acompanhamento. Eu preciso acompanhar, eu preciso estar apoiando esse meu irmão. Eu não posso apenas, não, eu estou junto com ele, está na igreja. Não, não é assim. Terceiro, adoração e serviço. Quando nós adoramos, vocês já devem ter ouvido aqui, o Milton fala isso todo dia. Nós entramos na presença de Deus, e na presença de Deus há todo o poder que nós precisamos para curar e cicatrizar as nossas feridas mais profundas. Amém? Amém. Se eu falar de novo, eu me enrosco. Amém? Amém. Nós precisamos acreditar nisso, que na presença de Deus há todo o poder para nós sermos curados. Por isso que o salmista convida: vinde, venham, vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. À medida que nós adoramos, nós nos tornamos mais agradecidos. Nós cantamos uma música aqui hoje que chama Contentamento. Obrigado pelo café, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo. Contentamento. E nós aprendemos a ser mais agradecidos e ter mais contentamento à medida que nós adoramos o Senhor e vemos tudo que Ele tem feito a nosso favor, tudo que Ele tem falado, feito por nós, tudo que Ele tem nos dado. Isso é importante para nós sermos curados na nossa alma. A adoração cura, o louvor cura. E mais uma vez eu conto minha experiência.
Quando eu fiquei lá, quando eu tive lá o problema lá, como chama? Piripaque que vocês falam? Além de ler os salmos, eu cantava, com a minha voz mesmo. Fechava o quarto e cantava. Tinha uma música da Cristina Mel, era o que tinha. Cristina Mel, fazer o quê? Que eu repetia dezenas de vezes, ouvia e cantava. É até um pouco herética, mas tudo bem. Há um anjo neste lugar, ele veio te visitar, a bênção que você pediu, ele veio te entregar. E no final falava: não vai dar para Satanás. Ouçam essa música. Não ouçam. Eu não conhecia Vineyard ainda. Mas como Deus usou essa mulher, essa Cristina Mel, para me curar, irmãos. A música, eu não vou cantar porque eu não tenho voz. É por isso que eu pedi para o Fabiano cantar essa música maravilhosa dele. A primeira vez que eu ouvi ele cantando, eu achei muito bonita. Cantar na dor, cantar apesar da dor. Isso cura, isso cura. Mas a adoração também nos remete à missão. Quando nós nos envolvemos com o serviço, com o ministério, como o Girafa falou ontem, sair e exercer o ministério, como o Fábio falou hoje também. Onde nós estivermos, nós somos missionários, nós somos ali, exercemos o nosso ministério, nós somos levados a olhar menos para nós e mais para os outros. Vocês concordam com isso? Quando nós nos fechamos, nós ficamos olhando para os nossos problemas. Mas quando nós saímos, Senhor, me usa, eu começo a olhar mais para os outros. Lá em Mateus 9,36 está escrito: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. À medida que nós olhamos e enxergamos essas multidões aflitas e desamparadas, dentro e fora da igreja, porque muitas vezes elas estão do nosso lado e a gente não enxerga, nós vamos nos tornando mais compassivos, mais solidários. Nós começamos a ver, sabe o quê? Que muitas pessoas passam por problemas piores do que os nossos. Nós achamos que nós somos os piores, mas não. Tem situações muito piores. O reino de Deus já está aqui. Amém. Isso é muito bom, né? Glória a Deus por isso. O futuro invadiu o presente. Você já deve ter ouvido muito falar isso. Mas enquanto Jesus não voltar para consumar esse reino, nós vamos sofrer com estresse, ansiedade, depressão e transtornos emocionais. Adore a Deus e sirva a Deus. Essas práticas do nosso DNA são importantes para nós sermos curados e levarmos cura. E eu concluo dizendo o seguinte: nós cremos que Jesus é poderoso para nos dar uma cura completa. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Embora eu concorde com o Arte que não existe cura espiritual, existe um novo espírito que Deus põe, porque o nosso espírito não tem cura, está morto. Nós cremos que Jesus é poderoso para nos dar uma cura completa. Nós cremos que é possível termos sim comunidades saudáveis emocionalmente, com relacionamento, acompanhamento, adoração e serviço e ministério. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus vai à nossa frente. E quando Deus está conosco, quando Deus está na nossa frente, pequenas pedras podem vencer gigantes assustadores e terríveis. Lá em 1 Samuel 17,45 está escrito aqui, assim, Davi falando para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está ao nosso lado.
Sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos acreditar mais no poder de Deus para vencer esses gigantes. Nós precisamos ter mais fé na presença de Deus e no poder de Deus. E nós precisamos fazer como Davi, ir à luta. Ir à luta. Ter coragem para sair à luta, nos preparar para vencer esses gigantes que atacam, que afrontam a nossa alma, que entram dentro das nossas igrejas e dizem assim: cadê o Deus de vocês? Quem é forte o suficiente? Aí nós falamos: nós amamos o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero terminar fazendo você uma pergunta: como está a sua alma? O que você tem enfrentado quando você olha para dentro de você? E o que você está fazendo a esse respeito? Essa segunda pergunta é mais importante que a primeira. O que você está fazendo a esse respeito? E a segunda pergunta, a terceira, seria: como nós somos curadores feridos. Eu pergunto para você: como está a alma daquele que está do seu lado? E o que você vai fazer a respeito? Vamos orar? Feche seus olhos.